Olá, meus queridos! Hoje aqui no canal Envelhecendo Loucamente, nós vamos abordar um tema muito pertinente ao que nós estamos vivendo hoje e também muito relacionado ao processo de envelhecimento. Espero que vocês gostem da reflexão que nós teremos hoje. Beijo a todos! Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do envelhecimento nesse processo de pandemia também, tá? O que está acontecendo? Eu estudo envelhecimento há mais de 30 anos. Então, eu fiz meus estudos sobre isso no mestrado, doutorado, trabalhei com idosos. No momento, não estou trabalhando com os idosos especificamente, né, diretamente, mas continuo estudando sobre isso. E uma das temáticas que eu sempre conversava com o meu grupo de idosos, com os meus alunos de graduação, era sobre esse processo que acontece na vida da gente, da vida de trabalho e depois essa transição que a gente sofre com a idade para uma aposentadoria, muitas vezes tão sonhada, tão esperada pelas pessoas que são mais jovens, né? Eu tenho filhos e um deles, nossa, não vê a hora de se aposentar. Quando a gente está nessa fase, não vejo a hora de me aposentar, existe alguma coisa errada com a nossa atividade profissional. Porque essa semana mesmo, eu li uma reportagem sobre a Eva Vilma, que é uma atriz, né, tão conhecida aqui de nós brasileiros. E ela já está bem velhinha, passou pelo Covid, venceu, e ela falou que não vê a hora de voltar aos palcos. Uma pessoa que já está aposentada há anos, mas se mantém na vida ativa. Então nós temos que pensar sobre isso. O que esse processo de aposentadoria às vezes faz com o nosso emocional e a importância de nos mantermos ativos, fazermos alguma atividade, mesmo que não seja que gere renda, e se gerar renda melhor ainda, mas alguma coisa que nos motive e que nos mantenha com objetivos bem precisos na vida. O que a gente tem visto nessa pandemia? As pessoas em isolamento social. E o que nós fizemos de imediato, a sociedade, não só a questão do governo, mas a sociedade e a família. Isolamos principalmente os nossos idosos, os nossos pais, os nossos avós, porque no início da pandemia, qual que era a grande fala? Que essa doença acometia mais as pessoas idosas e que tinham comorbidades, né? Diabetes, doenças do coração, doenças pulmonares. Então nós pegamos essa faixa da sociedade e os trancafiamos dentro das casas pelo terrorismo que nos foi imposto da mídia, das pessoas morrendo, de hospitais em outros países, como na Itália. Saiu uma reportagem de que havia um setor no hospital em que eles colocavam os idosos para morrer, porque não tinha leito e porque, eventualmente, para dar chance para quem era mais jovem sobreviver na escolha, né, de quem vai ter o atendimento e quem não vai. Então, nós ouvimos muitas histórias desse tipo. Então, nós trancafiamos nossos velhinhos em casa. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje sobre toda essa gama da aposentadoria. E o que acontece com esses idosos dentro das casas? Como eles estão? Como isso está influenciando o emocional dessas pessoas, que nós sabemos que influencia diretamente na saúde física também. Porque quando estamos assustados, com medo, com o nosso emocional abalado, a nossa saúde física começa a ser prejudicada também. Isso mexe com o nosso sistema imunológico. Eu vou falar sobre o medo num próximo momento para vocês, sobre a questão também bioquímica do medo e como isso afeta a nossa saúde. E os nossos velhinhos trancafiados em casa, com medo de contrair a doença, e com que atividade dentro dessa casa? Bom, na experiência da vida, né, de estudos, de conversa com idosos, o que eu tenho visto? A mulher sofre menos nesse quesito
porque a mulher ela tem mais facilidade de arrumar atividades dentro da própria casa, né? Às vezes ela tem uma costura, um bordado, faz um artesanato ou pinta, né, artes plásticas. Se ela não está mais envolvida no mercado de trabalho, ela tem muito mais facilidade de arrumar atividades dentro da casa. Os homens têm mais dificuldade, porque normalmente a atividade do homem é mais externa. Lógico que ele conserta às vezes as coisas dentro da casa. Eu estou dizendo o idoso, gente. O idoso hoje, não estou dizendo nem da nossa geração, que eu sou quase idosa, eu tenho 55 anos. E nem da geração mais nova, porque os meninos, os homens, os jovens já são muito diferentes do que a geração que hoje é idosa, que tem hoje 70, 80 anos. Tá? Estou falando dessa geração, a característica em geral deles, né? O homem mais para concertos, né? Pouco se envolvem, por exemplo, nas atividades do dia a dia, na cozinha, fazer um pão, fazer um bolo, né? E, então isso às vezes deprime mais o homem do que a mulher, que consegue organizar atividades para ocupar essa mente e não ficar porta fechada. Aqui algumas pessoas moram em lugares pequenos, em apartamentos, e aí não tem quintal e não tem uma sacada para poder então relaxar e mudar um pouco do ambiente, fica muito restrito, né? E nós sabemos que quando o ambiente é pequeno e você está restrito a ele, isso gera muito mais estresse. E embora às vezes o idoso esteja isolado, né, o casal idoso lá nem sempre tem o filho ou o neto por perto nessa conjuntura, aquele espaço às vezes parece que está ficando pequeno, abafado, porque eu não posso sair, né? Porque eu não posso ir ali fazer uma caminhada ou pegar o meu carro e fazer uma outra atividade, né? Uma compra e tal. Muitos vão, mas eles estão muito mais restritos por causa do medo. Agora que estamos começando no processo de vacinação, eu vejo que parece que alguns estão um pouquinho mais alegres, achando que agora veio a salvação para eles, né? Estou vacinado, tenho a segunda dose, não vou mais contrair a doença. E a gente sabe que não é assim. Mas o que é importante? Por que eu estou falando sobre esse assunto? Eu estou falando desse assunto para você que é casado, que não está idoso ainda, ou para você que já está idoso, quem sabe a gente consegue inspirar vocês a terem uma experiência diferente. É muito importante que o casal ao longo da vida encontre uma harmonia entre si e tenha objetivos para si, para o casal e individuais, objetivos individuais, do que simplesmente viver em função da família ou dos filhos, né? Que é muito fácil para nós, a gente se ocupa muito quando a gente vive, né, para os filhos, porque você tem que criá-los, depois você tem que proporcionar educação para eles e depois você vai se preocupar ali, o meu filho, que faculdade vai fazer, daqui a pouco o trabalho, daqui a pouco eles vão embora. Que bom, é o natural que eles vão embora de casa e eles vão embora para trabalhar, porque às vezes não arrumam um trabalho aonde moravam originalmente. E às vezes eles vão embora porque eles se casaram. Embora da casa, né? Tem gente que vai embora, mora do lado. Ou mora no fundo, né, da casa. Às vezes até por uma necessidade financeira e às vezes até emocionalmente, né? Tem algumas mães, pais que gostam assim de prender os filhos mais perto, né? Embaixo das asinhas. Mas os filhos vão embora. E quem fica? O casal. O casal. Se não há morte ali, né, entre o casal, não há nenhum viúvo, uma viúva, fica ali o casal de idosos que depois de 30 anos na correria com filhos e netos, se veem sozinhos pela primeira vez, não, né, mas pela segunda vez, porque casar não eram só os dois. Logo vêm os filhos, os casais não ficavam muito tempo sem filhos naquela época, né? Logo vinham os filhos, 1, 2, 3, aqui em casa somos em 5 irmãos. E depois de 30 anos, depois que os 5 casaram e foram embora, tá ali o casal sozinho de novo. Tem alguns filmes que retratam essa problemática, depois eu posso indicar e deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, o que acontece? Se esse casal, ao longo dessa vida atribulada de cuidar dos filhos, não conseguiu manter uma harmonia entre eles, quando os filhos vão embora e eles estão sozinhos, o que fica nessa casa? 2 pessoas estranhas, têm uma intimidade por causa da vida, que sabem muito um do outro, mas que não têm harmonia.
que não tem às vezes tanto prazer nessa convivência mais. Porque o que preenchia o vazio e fazia muitas vezes você não alimentar aquilo era a correria da vida, dessa vida em comum com os filhos. E aí o que acontece? Muitos casais, não tenho a estatística, às vezes se divorciam nessa fase, porque eles dizem assim, gente, não tem por que eu ficar com você. Então a alimentação desse amor e dessa convivência, ela tem que ser feita ao longo da vida. E o que eu vejo muito importante, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo de enclausuramento, é a alegria dentro desse ambiente. A casa, o lar, tem que ser um ambiente leve, tem que ser um ambiente de alegria. E aí, como é na sua casa? Tem música? Você liga um som? Você dança sozinho? Ou você dança com o seu parceiro? Você consegue ter isso? É possível? Às vezes você não tem, mas será que você não conseguiria resgatar? E convencer com amor, com afeto e deixar que esse parceiro vivencie com você coisas que você gosta, que ele não gosta muito, mas que a hora que ele experimentar, ele vai assim, pô, é bom, é gostoso. Eu tenho experiência de um líder que eu conheci, que ele falava assim que a vida toda ele detestava mamão. E quando ele se casou, na lua de mel com a sua esposa, o que serve no hotel de manhã, né? Uma das frutas normalmente sempre presentes, além da banana, mamão. E ela saboreou aquele mamão, nossa, que delícia. E ele vendo aquilo, ele falou assim, vou comer também um pedacinho. E ele detestava. E comeu, né? Por amor, aquela noiva recém-casada. E com o tempo, de tanto que ela gostava e comprava, ele começou a comer. E hoje é uma das frutas preferidas dele. Então, muitas vezes, nós não gostamos de alguma coisa porque não experienciamos. E às vezes por birra daquela pessoa que quer que a gente faça e a gente não quer fazer. E perdemos com isso a oportunidade de termos momentos felizes, de vivenciarmos uma atividade boa. Então, a sugestão que eu deixo para você hoje, que está vivendo junto comigo e com toda a humanidade deste planeta, esse momento tão difícil, procure ter alegria dentro da sua casa. Procure atividades que possam trazer harmonia. A música é maravilhosa, eu amo música. Jogos, né? Jogue com o seu parceiro, né? Um jogo de tabuleiro, xadrez, dama, o que você gosta. Ensina para o outro uma coisa que você sabe. E esse outro, né, que você quer ensinar, que pode ser a sua esposa ou seu marido, seja flexível. Aceite aquilo que o outro está te oferecendo. Trabalhe a sua dificuldade de receber de alguém. E aprenda e usufrua junto com esse companheiro que você está trancada junto com ele. Que esse envolvimento pode trazer mais leveza para esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Envelheça loucamente e seja sábio. Beijo grande!